Finalmente o Vasco avançou em busca do novo técnico. Pedrinho está negociando com mais de um nome. Tem um nome favorito ali que pode ser anunciado a qualquer momento, rapaziada. Tá pelos detalhes de assinar. Vou trazer tudo nesse vídeo para vocês. Mas também tem outros dois nomes que o Pedrinho tá sondando ali, conversando, e podem chegar no Vasco caso tudo dê errado com esse nome aí que eu vou trazer para vocês, rapaziada. Então já chega firme aí no like, já confere se tá inscrito aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Você tá no Nico Futebol. E o primeiro treinador dessa lista aí, que vai ter um trabalho árduo, né, rapaziada? A gente tem visto aí que o problema, ele vai muito além daqueles problemas tradicionais de futebol, né? Aqueles erros clássicos, ou falta de confiança, ou alguma coisa do tipo. E isso tem até a ver com a escolha do técnico, né, pelo Pedrinho. O Pedrinho vai escolher um treinador que justamente pode resolver esses problemas que o Vasco enfrenta aí. Vou explicar tudo nesse vídeo para vocês, rapaziada. O primeiro nome dessa lista, o primeiro nome que o Pedrinho poderia trazer é o técnico Roger Machado. O último trabalho dele no Internacional teve uma parte boa e uma parte negativa. Tem gente que não curte muito o Roger Machado. Tô com a colinha aqui para trazer os números para vocês, rapaziada, o desempenho dele. Ele sempre teve um aproveitamento alto. Em 2015 e 2016 no Grêmio, 59% de aproveitamento. 2017 no Atlético Mineiro, 60% de aproveitamento. Palmeiras em 2018, não era esse Palmeiras que a gente conhece hoje, 68% de aproveitamento. Aqui o pior aproveitamento dele, 2019 e 20 com o Bahia, 50%, mesmo assim um aproveitamento muito maior que o do Diniz, por exemplo, né? Não que o Diniz seja base. Pelo Fluminense, 55%, Grêmio, 57%, em 2024, 47% com Juventude, e o último aproveitamento dele com o Internacional, 60%, rapaziada. Um aproveitamento muito maior do que o do Vasco, do clube, no geral, nesse cenário recente, e principalmente dos últimos treinadores que passaram pelo Vasco, como o Carille e o Fernando Diniz, que teve mais derrota do que vitória, né, rapaziada? Roger Machado poderia ser um nome que te agrada? Você acha que ele teria capacidade de gerir ali aquele vestiário, botar esse time para jogar, tendo em vista que os problemas que o Vasco enfrenta ali são muitos? Tem pressão da torcida ali implicando com alguns jogadores, tem outros jogadores ali que a gente nem acreditava tanto, como o caso do Thiago Mendes, que chegou mal e hoje é um dos que mais representa a camisa do Vasco. O treinador tem muito trabalho para fazer, tem que botar esse time para entrosar, principalmente, que é um time que não tem entrosamento, a verdade é essa. É um time que pegou ali antes do Diniz, pegou a era do Diniz, que trouxe outros e alguns foram embora, alguns importantes, né? Rayan, Coutinho, Verratti. Então, assim, os jogadores não têm aquele entrosamento todo. É um trabalho árduo para o próximo técnico que vier, né? O próximo treinador vai ter aí um caminho a percorrer. E, assim, na minha humilde opinião, rapaziada, é um técnico que precisa, assim, ser um cara que entenda de futebol, estudioso, conheça o futebol brasileiro, mas principalmente um técnico que faça uma boa gestão de elenco também. Então, esse nome que o Pedrinho está perto de assinar e que é o favorito dele, eu vou trazer logo para vocês aqui. Mas antes eu vou falar de um técnico que praticamente se convidou para ser o técnico do Vasco, né? Tá querendo muito ser o treinador do Vasco, que é o Cuca, rapaziada. Ele mostrou um interesse absurdo, segundo a Net Vasco, ele quase que se ofereceu mesmo, mas não é nem de longe o nome favorito da diretoria do Vasco. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham do técnico Cuca, que vem fazendo alguns trabalhos aí duvidosos, fez um trabalho no Atlético Mineiro que é a mesma coisa do Roger Machado, teve um momento bom, um momento ruim. É um técnico que tem uma polêmica extracampo antiga aí, que vira e mexe a galera lembra, e aí eu não sei também se a torcida no geral se incomoda com essa questão. Quero a opinião de vocês também referente a isso, rapaziada, se o Cuca seria o nome ideal para esse elenco do Vasco. No último trabalho dele no Atlético Mineiro, rapaziada, tô com a colinha aqui, é um dos mais vitoriosos da história, são 292 jogos, 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas. Foi um técnico que teve uma boa passagem, antes também chegou a ganhar título importante pelo Galo, teve um aproveitamento na casa de 81% dentro de casa, né, como mandante, e na última passagem dele, no Atlético Mineiro, 45 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Quero a opinião de vocês, se vocês acham que o Cuca seria o melhor nome. E agora eu vou trazer um nome preferido da diretoria, né? O nome que a diretoria está cogitando sim aí, que está perto de assinar e é o que o Pedrinho prefere. Então já vou pedir para você fortalecer o like aí, dar essa moral aqui no canal, rapaziada. O canal é novo, vocês estão vendo aí que tem pouco vídeo, pouco inscrito, mas comecei com esse canal essa semana. Já crio conteúdo aqui no YouTube há mais de um ano, quase 2 anos, já lá na TV Clubismo com outros 2 amigos. Então fortalece esse projeto, dá essa moral. Se tiver a opção aí embaixo do Hypar, clica no Hypar que é de graça, contribui demais aqui. Vai opinando também pra gente trocar essa ideia. E é o seguinte, rapaziada, o principal nome da diretoria voltou a ser o Renato Gaúcho, que havia negado o Vasco. Depois daquela negativa lá, o Pedrinho meio que deixou de lado e começou a olhar para outros nomes, aí entrou até a situação do Roger Machado, mas aí tem uma cúpula ali, né? Alguns conselheiros do Pedrinho, algumas pessoas ali que estão ao redor dele,
E a sugestão, o que eles sugeriram, era que o melhor nome seria o Renato Gaúcho, sim, e por isso eles deveriam aumentar a proposta e tentar convencer o técnico, rapaziada. Acredita-se que o maior problema do Vasco ali é uma questão de confiança, de gestão de elenco, de vestiário, e fazer um feijão com arroz, que é ali, porra, a especialidade do Renato Gaúcho. Confesso que há um tempo atrás, você pode até olhar aqui no canal, eu era contra a contratação do Renato Gaúcho. Não é o meu nome preferido, mas tendo em vista a realidade, o cenário realista do Vasco, a urgência de um treinador e realmente esse problema do vestiário, que é o que tá rolando por aí. Porra, muita discussão em vestiário, jogadores perdendo a confiança, outros ali num clima não muito bom. Talvez sim o Renato Gaúcho fosse o melhor nome. Por isso, a primeira oferta que o Pedrinho havia feito, a oferta do Vasco foi 1.300.000 de salário para o Renato Gaúcho, que era mais ou menos o que ganhava o Fernando Diniz no Vasco. Já o Renato Gaúcho tendo que arcar com a sua comissão técnica. Então, nesse 1.300.000 é um valor ali que a comissão técnica vai receber do próprio Renato Gaúcho. Já está incluso nesses 1.300.000. Agora, a nova proposta da diretoria, rapaziada, é na casa de 1,5 milhão só para o Renato Gaúcho e o próprio Vasco arcando com a comissão técnica. Normalmente, assim como foi o Diniz, isso é normal. O técnico nunca chega sozinho, ele traz a comissão técnica. Às vezes ele quer o preparador físico dele, às vezes ele quer um auxiliar, ou 2, ou 3 até. O que ele quiser trazer que seja ali de comissão técnica, parte física ali, que for da confiança dele, os times acabam aceitando e aí entra nessa negociação. No caso, o Vasco pagaria por esse valor, o Vasco faria o pagamento por fora, então seria ali toda a comissão técnica que o Renato Gaúcho trouxer, o próprio Pedrinho, o Vasco arcando com tudo isso, e mais 1,5 milhão por fora para o Renato Gaúcho. Talvez eles tenham chegado à conclusão de que você precisa assim de um nome de peso, você precisa coçar o bolso, e infelizmente é a realidade do mercado do futebol hoje, bons treinadores aí ganhando 2 milhões de reais por mês, 1,5 milhão, e a gente vê que faz muita diferença. Antigamente os técnicos eram muito importantes, é claro, mas eles não se destacavam tanto, cada um numa coisa. Não era uma situação muito diferente de um técnico para outro em questão de estilo. Era ali uma questão ali de gestão, de qual leva melhor aqueles jogadores e tudo mais. E aí já nos anos 2000, começou os técnicos a cada vez se aperfeiçoarem mais, e cada um tem o seu estilo, rapaziada. Então hoje o técnico ele acaba fazendo muita diferença no estilo de jogo, na confiança, no vestiário, chamar a responsabilidade, blindar os jogadores, blindar o elenco, que é bem a cara do Renato Gaúcho. E assim, por isso acredito que a diretoria tá tão motivada em levar o Renato Gaúcho. Então eu quero a opinião de vocês, rapaziada. Vale a pena pagar esse valor no Renato Gaúcho? Ele é o melhor nome. Lembrando que Arthur Jorge, Leonardo Jardim, Rafael Guanais, não é possível. É impossível pro Vasco realmente, tem que ser realista. Eu também não achava que a gente deveria, depois da saída conturbada do Renato Gaúcho no Fluminense, ele saiu de uma forma esquisita, meio que abandonou o barco. Lembrou até um pouco a situação do Coutinho, a torcida xingou 2, 3 vezes, ele já meteu o pé. Apesar de tudo isso, eu tô achando que talvez seja assim a melhor opção dentro da realidade do Vasco hoje, o Renato Gaúcho, rapaziada. Burro é aquele que não muda de ideia nunca. E eu tô assim começando a mudar de ideia, talvez ele seja assim a melhor opção hoje pro comando do Vasco. Talvez ele faça esse time jogar, dê confiança, blinde o elenco. E aí eu quero a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí para fortalecer. Se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda. Clica no Hypar para fortalecer aqui, que, tem vídeo de Vasco todo dia, rapaziada. Vamos acompanhar essa saga do novo treinador. Como eu falei, o Renato Gaúcho pode assinar a qualquer momento. Informação aí de bastidor, tá confirmada pela Net Vasco. Então, dá essa moral, deixa nos comentários e até a próxima.